Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Diga para quem está do seu lado: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Diga para quem está do outro lado: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Abra comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 6. João, capítulo 16, versículo 6. Acharam? Jesus vai explicar agora qual é a obra do Espírito Santo. O que eu acabei de vos dizer vos encheu de tristeza, mas eu vos digo a verdade: para vós convém que eu vá, porque se eu não for, o velador, o consolador, o paráclito, o ajudador, ele não virá até vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. O pecado, porque não creram em mim. A justiça, porque eu vou ao Pai e não me vereis mais. O juízo, porque o príncipe desse mundo já está sentenciado. Muitas coisas ainda me restam para dizer, mas por enquanto eu não posso dizer. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos revelará a plenitude da verdade. Porque ele não falará a respeito de si mesmo, mas daquilo que ele ouve e vos anunciará o futuro. Ele me dará glória, porque receberá do meu e o explicará. Tudo o que é o Pai tem o que é meu, pois isso vos disse para que pudesse receber, e ele vos explicará. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Não é novidade para você que nós cremos num Deus que é trino. É um só Deus em três pessoas. Na criação começa o ciclo do Pai. Se o nosso Deus é trino, o Filho está contido no Pai, porque eles são consubstanciais um ao outro. O Espírito está contido no Pai, porque eles são consubstanciais um ao outro, mas há um respeito mútuo. O Filho e o Espírito respeitam o ciclo do Pai. Na encarnação do Verbo, no seio de Maria Imaculada, começa agora o ciclo do Filho. É claro que o Pai está contido no Filho, porque eles são consubstanciais um ao outro. É claro que o Espírito está contido no Filho, porque eles são consubstanciais um ao outro, mas há um respeito mútuo. O Pai e o Espírito se escondem para respeitar o ciclo do Filho. No dia de Pentecostes, naquele dia tão importante para a igreja, o Espírito Santo então desce sobre a terra, e é claro que o Pai está contido no Espírito, porque eles são consubstanciais um ao outro. O Filho está contido no Espírito, porque eles são consubstanciais um ao outro, mas o Pai e o Filho se escondem para respeitar o ciclo do Espírito Santo. Portanto, o ciclo do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes e só terminará quando Jesus voltar na parousia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 776, diz que é o Espírito Santo que vai preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Então, o ciclo do Espírito Santo começa no dia de Pentecostes, e há 2000 anos ele está atuando, e ele só terminará o seu ciclo, ele só terminará a sua era, quando a igreja estiver pronta para ver Jesus voltar. Pode aplaudir o Espírito Santo. Espírito Santo. E aqui existe uma coisa fenomenal, porque nós não enxergamos na Bíblia uma ansiedade do Pai sobre a vinda do Filho.
Mas nós enxergamos na Bíblia uma ansiedade do Filho a respeito da vinda do Espírito. E é por isso que Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão tristes, porque eu disse para vocês que eu vou, mas não fiquem tristes, é necessário que eu vá, porque há uma expectativa. Se eu não for, o Espírito não virá, então vocês precisam me deixar ir. E se eu fosse vocês, me deixava ir logo, porque enquanto eu não for, o Espírito não virá. Jesus cria no coração das pessoas um sentimento de que o Espírito Santo fará em nós uma obra que ainda estava inacabada. Então começa agora um processo maravilhoso no dia de Pentecostes, e nós podemos citar algumas coisas aqui. Quando nós vamos estudando os Atos dos Apóstolos, você vai vendo como o Espírito Santo vai trabalhando na igreja, trabalhando, como dizia Santo Tomás de Aquino, como uma seiva, como um suco que vai passeando na igreja. Por isso os irmãos vão morrendo por causa da fé, e eles não têm medo, porque o Espírito Santo vai gerando neles uma confiança, uma fortaleza. Nós vamos acompanhando Pedro, Tiago e João realizando milagres, e quando são perseguidos e colocados na masmorra, eles começam a pedir o Espírito Santo em dobro, dizendo: nós queremos mais perseguição, nós queremos mais milagre, nós queremos mais cura. Então os Atos dos Apóstolos é um xerox, uma explosão viva da obra do Espírito Santo. E a igreja vai se levantando e vai se levantando. Então acontece a queda do Império Romano, e então começa a se levantar as igrejas a partir da Basílica de Latrão. E a igreja vai se levantando e vai se levantando, e os santos vão se levantando, e nós vamos enxergando de Pentecostes até hoje, nesse aguardo da vinda de Cristo, que o Espírito Santo está levantando o seu povo, sustentando o seu povo, assistindo o seu povo, formando o seu povo, educando o seu povo, nutrindo o seu povo. E o detalhe é esse: o Espírito Santo agora não é mais como no Antigo Testamento. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo não é somente fogo, não é somente água, não é somente brisa, não é somente um vento, não é somente um arco-íris, não é somente o azeite. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo é uma pessoa. E é isso que Jesus está dizendo: deixa eu ir embora, porque uma outra persona virá, e vocês terão um relacionamento com ele, e vocês poderão conversar com ele, e ele vai dar aula para vocês, vai catequizar vocês, ele vai falar dentro de vocês. Aliás, ele vai morar dentro de vocês. Jesus preparou a igreja para receber o Espírito Santo, não mais como simbologia, agora como uma pessoa. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo está dentro de você. Não, foi horrível isso. Diga para quem está do outro lado: o Espírito Santo está dentro de você. Pode aplaudir o Espírito Santo dentro de você. Diga para mim que você está entendendo. Não é uma aula de teologia, mas é teologia. O Pai, o Filho, o Espírito, o ciclo do Espírito, que agora deixa de ser um sinal visível e passa a ser uma pessoa. E se é uma pessoa, nós podemos ter relacionamento. Eu me lembro agora de cada papa falando sobre o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a falar, por exemplo, com a Beata Helena Guerra, que foi chamada a caneta de ouro do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz assim: o mundo tem que me conhecer, o mundo tem que me conhecer, manda o mundo falar comigo, o mundo não sabe que eu existo. Jesus criou uma expectativa a meu respeito, e vocês não falam comigo, me dê bom dia, me dê boa tarde, me dê boa noite, seja meu parceiro, fala comigo, vamos criar um relacionamento. Então a Beata Helena Guerra obedece o Espírito Santo e começa a escrever carta para o Papa Leão XIII, dizendo: Papa, o mundo precisa conhecer o Espírito Santo, e o senhor precisa fazer isso. E então o Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo, compondo a oração do Vini Creator. E a humanidade começou a dizer: vem Espírito Santo, vem Criador Espírito, vem Espírito Santo, vem Criador Espírito. O tempo passa e acontece o Concílio Vaticano II, e termina em 1965 com o Papa Paulo VI invocando o Espírito Santo e compondo a oração que nós conhecemos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
E agora a igreja está de novo dizendo: vem Espírito Santo, faz relacionamento conosco. 2 anos depois, 1967, o Espírito Santo suscita na igreja a renovação carismática católica. 2 anos depois já nascem as primeiras comunidades novas ou novas comunidades. E nós estamos vivendo essa explosão de relacionamento com o Espírito Santo, como a própria Canção Nova, que é fruto desse Espírito Santo. Como o Mundo Novo, e nós estamos aqui em Minas, na Casa do Mundo Novo, é uma obra do Espírito Santo. Como a comunidade de Filho de João Batista, no qual eu sou o fundador, e então vieram as novas comunidades, que o Papa Francisco chama até hoje de uma grande primavera da igreja, uma corrente de graça, porque o Espírito Santo está trabalhando, e o Papa João Paulo II foi bancando essa ideia de que o Espírito Santo está solto na igreja. E eu tive a oportunidade em 2017 em Roma, na Praça do Papa, escutar com esses meus ouvidos o Papa Francisco dizer que as paróquias se abram, que as famílias se abram, porque o Espírito Santo se deixa encontrar. O mundo precisa conhecer o Espírito Santo. Pode aplaudir, ele precisa conhecer. Levanta sua mão direita e fala: desde o dia de Pentecostes, nós estamos no ciclo do Espírito Santo, que só terminará quando a igreja estiver pronta para se encontrar com Cristo. O Espírito Santo não é mais um sinal externo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E há 2000 anos a igreja está em relação com ele. E o Monsenhor Jonas entendeu isso e nos ensinou a dar bom dia ao Espírito Santo e perguntar para ele todo dia: o que vamos fazer juntos hoje? É um relacionamento pessoal. Ao mesmo tempo que ele está dentro de mim, ele está falando comigo, ele está me instruindo, ele está me catequizando, ele está me direcionando. É como se eu tivesse casado com o Espírito Santo no dia do meu batismo. Bate no seu peito e fala: ele está aqui agora, aqui agora, aqui agora. Pode falar, fala: ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Sacode quem está do seu lado, fala: ele está aí, ele está aí, ele está aí, ele está aí. Significa que nós não podemos mais ter um relacionamento com o Espírito Santo que não seja pessoal. O Espírito Santo nunca piscou para você? Então você está perdendo tempo, porque ele agora pisca para as pessoas. Ele nunca acordou você na madrugada para falar com você? O Espírito Santo nunca acordou você na madrugada para falar com você? Fala para quem está do seu lado: você está perdendo tempo. Eu estou dizendo nessa manhã, de Minas Gerais para o mundo, diga aleluia. Porque a Canção Nova abraçou Minas e Minas abraçou a Canção Nova, diga aleluia. Que nós precisamos conhecer o Espírito Santo e ter relacionamento pessoal com ele, porque nesse momento Jesus gerou uma ansiedade. Eu preciso ir para ele vir, porque se eu vier, vocês vão se casar com ele, vão viver com ele eternamente, todo dia, 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 todo dia. Eu não estou dizendo: Espírito Santo, vem me curar. Não, eu estou dizendo: Espírito Santo, vem passar a mão nos meus cabelos. Venha beijar o meu rosto, deixa eu sentir o seu cheiro. Ensina no pé do ouvido as coisas que eu preciso ouvir. Eu estou falando de um relacionamento pessoal, porque você só dá bom dia para alguém que você ou dormiu com ela ou encontrou com ela logo depois que você acordou. Então, se você está casado com o Espírito, tem um relacionamento com ele, e você já amanhece, dentro ou fora do seu quarto, você já diz: bom dia, Espírito Santo. Qual é o trabalho para hoje? Qual é a parceria para hoje? O que vamos fazer hoje? Eu estou falando de uma pessoa, e se você ainda não está convivendo com essa persona, você precisa começar a conviver agora. Diga amém quem quer conviver.
Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo, diga aleluia. Quem quer falar com ele tete a tete, diga aleluia. A ponto dele recolher as suas lágrimas, diga aleluia. E te trazer uma palavra de bênção nos dias maus, diga aleluia. Gente, eu falei para você, não vai mais para a internet para desabafar. Fala diretamente com o Espírito Santo, querido. Pergunta para quem está do seu lado, você está ouvindo ou não está ouvindo? Está ouvindo. Aqui acontece um fenômeno. Davi quer o Espírito Santo, quer, mas ele recebe um azeite. Elias quer o Espírito Santo e ele vê fogo. Ninguém no Antigo Testamento conheceu o Espírito Santo como gente. Só nós. Porque de Pentecostes para nós, o Espírito Santo é gente. E você pode se relacionar com ele hoje. Quem ensinou isso? Jesus. Vamos lá. Vem comigo. Jesus diz, eu preciso ir embora logo. Não fica triste não, porque se eu não for, ele não vem. E a obra dele será, ensinará o mundo a respeito, diga comigo, do pecado, da justiça, do juízo. E se faltar alguma coisa, ele vos revelará toda a verdade. Diga comigo, verdade. De novo, pecado, justiça, juízo e verdade. Vamos tentar entender isso aí. Então, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele conta para você, o que é pecado e o que não é. Sabe essas perguntas que a gente recebe todo dia na internet? Moisés, pode ou não pode? O Espírito Santo conta para você o que pode ou não pode, você nem precisa de mim. É só você falar para ele, Espírito Santo, eu posso ou não posso? E ele, já falei que não, mas também não precisa xingar eu, já entendi também. Então essas dúvidas que todo mundo tem, pode ou não pode? É de Deus ou não é? É católico ou não é? É só você ter relacionamento com o Espírito Santo que ele te conta. Quem falou isso? São João capítulo 2. Vós tende a unção dos santos para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Significa que uma pessoa que tem relacionamento com o Espírito Santo, ela não erra. Por que ela não erra? Porque o Espírito Santo mostra para ela o que está certo, o que está errado. É para contratar essa pessoa, o Espírito Santo me ajuda. Eu posso fazer sociedade com essa pessoa, o Espírito Santo me ajuda. É para morar nessa casa, o Espírito Santo me ajuda. É esse o carro que eu devo comprar, o Espírito Santo me ajuda. É essa faculdade que eu preciso fazer, Espírito Santo me ajuda. Então você começa a falar para ele das opções, das possibilidades, e ele que revela o certo e o errado. Ele vai dizendo, não compra agora, espera mais um pouco, você está pensando pequeno, eu quero mais para você, isso aqui não é legal, vem para cá, não frequenta aqui, frequenta acolá, e você vai sendo direcionado. Eu estou dizendo que quem tem relacionamento com o Espírito Santo não erra, e não erra porque ele revela todo. Diga para quem está do seu lado, você só erra se você quiser. Moisés, eu sou humano, graças a Deus. Mas o Espírito Santo é divino. Diga aleluia. Jesus falou aqui, ele vos contará tudo o que ele aprendeu do Pai. Então você pergunta, pai, está na hora de eu namorar com essa pessoa? O Espírito Santo falou, então, eu já conversei com o pai, ele já me contou, eu vou contar para você. Sai fora, é fria. Ai, Moisés, porque a gente só conhece uma pessoa depois que casa, né? Mentira. Você pode conhecer uma pessoa hoje, se você perguntar ao Espírito Santo se é frio ou não, ele te conta, porque Jesus falou que o Espírito Santo, que tem relacionamento com o Pai, que aprendeu todas as coisas direto do Pai, diga aleluia. Ele vos contará o que é certo, o que é errado, se é pecado, se não é, se é fria, se não é, se é bênção, se é maldição. O Espírito Santo vai contar os pormenores para você. Como? Se você tiver relacionamento com ele. Diga comigo, bom dia, Espírito Santo.
O que vamos fazer juntos hoje? Quais são as promessas que tens para hoje? Alguém está me ouvindo? Diga aleluia. Bate no seu peito e fala: me conta tudo, Espírito Santo. Me revela a respeito do pecado. A segunda obra que Jesus diz que o Espírito Santo vai fazer. Primeiro, sobre o certo e o errado. Depois, a respeito da justiça. Diga comigo, justiça. Todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra justiça, está atrelada à santidade. Se sobre pecado o Espírito Santo já falou, sobre justiça então são virtudes. O Espírito Santo é amor, paciência, brandura, perdão, longanimidade, humildade, simplicidade, leveza. Então o Espírito Santo vai começar a enxertar em você as obras espirituais que você precisa para um dia morar no céu. Alguém está me ouvindo ou não? Não, você não está me ouvindo, eu vou falar de novo e você vai aplaudir sem eu pedir. Pera. Quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, você está falando com Ele, você está dormindo com Ele, você está bom dia para Ele, boa tarde para Ele, boa noite para Ele. Ô Espírito Santo, candaria lá, e você vai relacionando com Ele, e no meio desse relacionamento, Ele começa a te falar de justiça, e Ele diz: meu filho, receba aqui, ó, paciência, humildade, brandura, discernimento, olhos de águia, ousadia, intrepidez, brilho no olhar, simplicidade, humildade. É por isso que a igreja chama o Espírito Santo de santificador. Por quê? Porque ele enxerta naquele que se relaciona com ele a justiça que ele ouviu falar direto do Pai. Alguém está me ouvindo? Eu estou dizendo que ninguém vai conseguir chegar num estado de perfeição sem a ajuda do Espírito Santo. Alguém me ouve ainda? Glória a Deus. Diga comigo: pecado, justiça. Terceira obra do Espírito Santo, juízo. Diga juízo. Fala para quem está do seu lado: ele vos ensinará sobre o juízo. Em algumas Bíblias não está escrito juízo, está escrito sentença. O Espírito Santo é a única persona que pode nos convencer que Jesus vai voltar e que haverá uma separação. E essa separação vai delinear sentenças: céu, inferno, bom, mal, joio, trigo. O Espírito Santo é o único que pode colocar na alma de uma pessoa o desejo de morar no céu, de ver Jesus voltar, de se encontrar com Ele, ou pela segunda vinda, ou pela morte. O Espírito Santo é o único que pode fazer a pessoa ter sonho de céu, papo de céu, investimento de céu, a ponto de Paulo, cheio do Espírito Santo, de dizer: não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que está vivendo em mim. Por isso que eu considero tudo como esterco perto do conhecimento de Jesus Cristo, que me amou, e agora eu estou preso até as cadeias. Tem hora que eu não sei se eu quero morrer para encontrar com Ele, ou se eu quero viver para servi-lo. Por isso que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, porque tudo é Ele. Sacode quem está do seu lado e fala: cheiro de céu. Jesus chamou isso de sentença ou Fala para quem está do seu lado: juízo. Fala para quem está do outro lado: juízo. É por isso que quando você entra numa faculdade, você precisa pedir o Espírito Santo, porque senão você passa a não acreditar mais que haverá juízo. Ah, Moisés, eu não acredito mais numa vida depois dessa vida. Só o Espírito Santo pode convencer você sobre o juízo. Quando uma pessoa não acredita mais no céu, também não acredita no inferno, quando a pessoa passa a não acreditar nem no diabo mais, significa que ela perdeu a graça da convicção.
E quem pode trazer convicção a respeito do juízo é o relacionamento com o Espírito Santo. Então você vai vivendo com o Espírito Santo e você vai dizendo: um dia eu vou morar no céu, Jesus vai voltar, e se ele não voltar até o dia da minha morte, eu vou me encontrar com ele, haverá uma separação. É por isso que eu preciso estar em estado de graça, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso pagar o meu dízimo, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso amar, eu preciso fazer caridade, eu preciso me confessar, eu preciso ter uma vida paroquial. Quem que convence o ser humano que ele precisa de tudo isso? É o Espírito Santo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Então vamos lá, nós estamos estudando. Diga aleluia. Fala para mim: relacionamento com o Espírito Santo, convencimento sobre pecado, derramamento de justiça, convicção de juízo. É como se Jesus dissesse: e se faltou alguma cosita a mais, ele vos revelará a totalidade da verdade. Ou seja, aquilo que eu estou te ensinando aqui é só um pedacinho, mas se o Espírito entrar em você, ele vai contar a totalidade da verdade dentro de você. Diga para quem está do seu lado: se 100% da verdade é introduzido em você pelo derramamento do Espírito, quem está na verdade não está na mentira, não está no erro, porque a verdade liberta, e a totalidade da verdade liberta por completo. Jesus está dizendo que se o Espírito Santo se relacionar com você, ele limpa o seu passado, ele restaura o seu presente e ele libera um tempo novo a respeito do seu futuro. Diga comigo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer junto hoje? Pecado, justiça, juízo e verdade. Jesus diz que essas 4 coisas fazem parte da obra do Espírito Santo. Se você entendeu, nós vamos sair daqui hoje dizendo: uau. Olha para quem está do seu lado e fala: uau. Tem alguma coisa que você não sabe ainda? É só pedir para ele, porque ele é o 100% da verdade. Tem alguma coisa que você acha na sua casa que é necessário tirar para que viva melhor? Ele vai convencer você a respeito do pecado. Então, Espírito Santo, o que eu tenho que tirar aqui de casa? Se tem alguma coisa que você precisa fazer para o seu relacionamento conjugal melhorar, ou para a sua paternidade, a sua maternidade melhorar, é só falar com ele, porque ele é o derramador da justiça. Ele vai fazer você ter paciência, brandura, perdão, misericórdia, compaixão, silêncio. Tem alguma convicção, alguma coisa que saiu de você a respeito da igreja, a respeito da morte, do julgamento, da vida? É só falar com ele, porque ele vai fazer as convicções voltarem para dentro de você. E se faltou mais alguma coisinha, se relacionar com ele, querido, querida, Minas, ele vai contar a totalidade da verdade no teu coração. Qual que é o cerne da nossa pregação? O que nasceu no coração do Monsenhor Jonas Abib? O que Minas, com a ajuda da Canção Nova, está entendendo nessa manhã, e o Brasil e o mundo? Que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Sacode quem está do seu lado, fala: você precisa conhecer o Espírito Santo. Sacode, 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 sacode. Vai. Conhecer. Moisés, mas eu já recebi o Espírito Santo no batismo. Graças a Deus, não é? Está aí dentro. Vamos dar bom dia para ele, ver se ele acorda? Moisés, mas a igreja já me chamou um dia e eu crismei. Inclusive foi com o bispo, Moisés, foi graças a Deus, né? Vamos dar um bom dia para ele, ver se ele dá uma acordada. A maioria de nós estamos vivendo com o Espírito Santo em fase de dormência. Agora eu entendo a beata Helena Guerra dizendo: o Papa, o mundo não conhece o Espírito Santo.
Agora eu entendo o Papa João Paulo II dizendo: o Espírito Santo precisa ficar vivo na igreja de novo. Agora eu entendo o Papa Francisco dizendo: se abram para conhecer o Espírito Santo. O que cada santo, cada possível santo, o que cada profeta profetiza, o que cada papa, cada encíclica, cada oração, em latim, em português, em grego, em hebraico, está dizendo: relacionamento, conheçam, fala com ele, respira ele, beija ele, tenha relacionamento, conversa, faz parte, não ande mais sozinho. Moisés disse: é real, isso é real. Eu me lembro um dia que eu estava indo para 2 reuniões ao mesmo tempo, mas eu sou só um, e eu estava no semáforo, no sinal, o sinal ficou vermelho. Se eu viro para a direita e subo a avenida, reunião número 1. Se eu viro à esquerda e desço a avenida, reunião número 2. As duas eram 7h30 da noite. E eu estou no semáforo vermelho. E eu falei: Espírito Santo, para qual reunião eu vou? Fala logo, Espírito Santo, qual reunião eu vou? Qual eu vou? Xandarela, candarela, bariala, bariala. E eu no carro, já lá, vem, Espírito Santo. O sinal, pum, ficou verde. O Espírito Santo falou: direita. Eu virei para a direita e cheguei na reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu falei: agora eu preciso avisar outra reunião que eu optei por uma. Quando eu liguei, o padre falou: fica tranquilo, a reunião aqui foi cancelada. Fala para quem está do seu lado: ele fala até no semáforo. Alguém está entendendo? Eu cheguei de missão ontem, eu estava no Mato Grosso, e aí eu fiz uma oração por uma menina que está grávida, e eu falei: qual é o sexo do bebê? Ela falou: então, a gente ainda não sabe e tal. E eu falei: e o nome? Ela falou: então, nós estamos numa briga, porque o marido quer uma coisa e eu quero outra. Falei: vamos pedir ao Espírito Santo, qual é o nome desse bebê? Você pode pedir para o Espírito Santo, qual é o nome desse bebê? Em qual escola eu coloco meu filho para estudar? Qual é a data para eu marcar o meu casamento? Qual é a hora certa de eu ter um segundo bebê? É isso que eu devo fazer? Eu devo ou não morar no fundo dos meus pais? Ou eu devo esperar mais um pouco e ir para uma casa que seja minha? Espírito Santo, você que está com o Pai e que Jesus diz que o Senhor me contará tudo que já ouviu dele, o que o Senhor ouviu dele a respeito da minha profissão? O que o Senhor ouviu dele a respeito dos passos que eu tenho que dar? Você pode perguntar ao Espírito Santo até sobre a cor que você pinta a sua casa, sobre a forma que você organiza a sua mobília. Você pode pedir ao Espírito Santo se é vontade que você sirva nessa paróquia ou não, porque às vezes você está ligado a uma paróquia, mas o Espírito Santo tem uma obra em você, em outra, e você assume uma paróquia de coração, e amanhã você vai entender por que você tem que estar nessa paróquia e não. Quantas pessoas fazem caminho vocacional em comunidade e às vezes param no meio do caminho? Por que não perguntar ao Espírito Santo se é hora de entrar? Por que não perguntar ao Espírito Santo qual é, aonde Ele quer? Por que nossa humanidade vai abandonando os processos no meio do caminho? Por que nós não acreditamos nesse relacionamento? Por uma coisa eu te digo, queridos: se o Espírito Santo der uma ordem para você, Ele vai bancar você até a execução dessa obra. Ele vai bancar você. Ele vai bancar. Ele vai bancar. Se o Espírito Santo falar que é para você marcar esse casamento, no dia do seu casamento vai estar tudo pago e resolvido. Se Ele mandar você ter esse bebê, ainda que aparentemente não é hora de você ter esse bebê, você vai ter um bebê. Se o Espírito Santo falar que está na hora de você dar esse passo, Ele vai dar o passo. Se o Espírito Santo falar que é para você mudar de emprego hoje, no meio da crise, Ele vai abrir uma proposta de emprego nova para você. Eu acredito no Espírito Santo, que é gente que fala, que revela, que aquece o coração, que queima o peito, que deixa os seus pés suados e que mexe com a sua mão. Se você não acreditar em nada disso que eu estou falando, então você vai viver ao léu, por si mesmo. E uma pessoa por si mesma, você já sabe o que vai dar. Me pergunta o que vai dar. Horrível, horrível, eu só tenho 3 minutos. Me pergunta o que vai dar. Paulo disse aos Romanos capítulo 7, irmãos, eu, inteligentíssimo, estudei na faculdade de Gamaliel, falo 4 idiomas, eu Paulo, não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria
fazer, porque em mim o bem não habita. Há um desgoverno, há um desequilíbrio entre eu com mim mesmo. Então eu escutei a pregação do Moisés e eu decidi, eu prefiro gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a graça do Espírito. Você sozinho não vai dar certo. Quando é que vai dar certo? Se você tiver apoio da persona. Qual é o nome da persona? Qual é o nome da terceira pessoa? Qual é o nome do ajudador? Qual é o nome do consolador? Qual é o nome do catequista? Quem que fala do pecado? Quem que fala da justiça? Quem que fala do juízo? Quem que revela a totalidade da verdade? Quem que entra dentro de mim? E eu sou templo dele. E ele fala comigo, e me beija, me abraça, passa a mão no meu cabelo, sopra nos meus olhos, me dá autoestima, alegria, brilho no olhar, sorriso nos lábios, virtude, esperança, esperança. Vai ficar tudo bem, aguenta firme, meu filho. Pode aplaudir, fica de pé, fica de pé. Diga comigo, aguenta firme, meu filho. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: receba o Espírito Santo agora. Vamos cantar. Biondini, levante seus braços. Olha para cima e fala: eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Sozinho eu não vou aguentar firme. Sozinho eu não vou aguentar firme. Eu só posso aguentar firme Eu só posso aguentar firme se eu gloriar nas minhas fraquezas, se eu gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a graça do Espírito. para que habite em mim a graça do Espírito. Vamos cantar. Espírito Santo de Deus. Como Força, Padre força, Jonas força. Como o Padre Jonas cantava. Quero sentir teu amor Do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. força, queridos. Inunda meu ser. Eu quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Porque Ele é uma pessoa para poder perdoar, o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar. Levante seus braços. É Ele. Pede ajuda agora, vai. Inunda meu ser, inunda meu ser. Espírito Santo, Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, oh inunda meu ser, inunda meu ser. para poder perdoar o meu irmão. Para poder perdoar o meu irmão. O nome disso é justiça. Abrir meu coração e viver o amor. Ele revelará toda a verdade. Canta. Para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar. Levante seus braços para explodir canção nova, Minas. Inunda meu ser, inunda meu ser. Vem, Espírito Santo. Inunda meu ser, inunda. Só as mulheres, força, mulheres, vai. Inunda meu ser, inunda meu ser. Mais uma vez, as mulheres de Deus, cante. Inunda meu ser, inunda Os homens, meu
Os homens, Canção Nova Minas, vai! Inunda meu ser, vai inundar meu ser. Mais uma vez, inunda. Inunda meu ser, inunda meu ser. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, fecha os seus olhos e vai pedindo sobre você o batismo no Espírito Santo. Batiza, Senhor. Começa a orar agora. Eu vou orar por você, mas eu quero orar por quem está em casa. Ah, Senhor, se tudo isso que eu falei é verdade, e é verdade, eu te peço agora um poderoso avivamento sobre o Brasil, pelas ondas da rádio, da TV Canção Nova, da internet, diretamente de Minas, nesse abraço que a Canção Nova nos deu. Batiza. Fazendo menção à inspiração do Monsenhor. Bom dia, Espírito Santo. Nós queremos te pedir, derrama o teu Espírito Santo agora sobre nós. Vai orando, ora mais alto. Vai pedir do Espírito Santo agora, Ele que é uma pessoa, para entrar em você. Ou se Ele já está em você adormecido, no estado de letargia, dê bom dia para Ele, fala: bom dia, Espírito Santo, levanta agora, desperta comigo agora. Nós renunciamos todo espírito de morte que estava alojado em nós, desânimo, fraqueza, tristeza, culpa, depressão, medo, suicídio. Dê lugar agora ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem. Eu quero colocar agora todas as casas da Canção Nova. Eu quero colocar a sede em Cachoeira, mas de um jeito especial aqui em Minas Gerais. Nós te pedimos um florir de vocações sobre a Canção Nova. Nós te pedimos agora um derramamento do Espírito Santo sobre cada membro que esteja doente, cansado, acamado, desiludido por alguma coisa. E que hoje nessa festa a Canção Nova seja a primeira a receber um poderoso avivamento, um fogo por dentro, despertando cada vocação. Eu quero colocar os leigos, os casais, os celibatários, os seminaristas, os sacerdotes. Eu oro pelo Eto e a Luzia que estão aqui, representando todo o conselho. Ah, Senhor, levanta, levanta aqui um povo novo em Minas Gerais, famílias restauradas, jovens santos. Desperta agora o coração de crianças, de adolescentes. Visita agora as escolas, visita os colégios, visita as faculdades. Nós pedimos agora o Espírito Santo sobre aqueles que perderam a noção do pecado, aqueles que perderam a noção da justiça, aqueles que perderam a noção do juízo. Eu te peço agora, Espírito Santo, revela a nós toda a verdade, a totalidade da verdade. Candaria labaria labassore, candaria labaria. Vai orando, ora mais alto. Hoje é dia de derramamento do Espírito. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer mais tarde? Candaria labaria labassore. Vem, Espírito Santo, batiza a tua igreja. Levanta, eu abençoo agora o útero das mulheres. Visita agora o olhar dos homens. Eu oro agora por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão hoje desanimados, cansados. Ah, nesse dia de domingo, visita agora os casais que estão em crise. Visita agora as pessoas que abandonaram a fé, aqueles que abandonaram a sua vocação. Eu oro mais uma vez, levanta na Canção Nova vocações autênticas, homens e mulheres que querem dar vida por esse carisma, para honrar o legado do Monsenhor. Candaria labaria labassore, candaria labaria labai. Ore no Espírito, ora mais alto, ora. Vai Mundo Novo, vai Canção Nova, vai Minas. Candaria labaria labassore. Espírito Santo, enche essa casa. Pelas ondas da TV, batiza o Brasil, derrama um povo novo, uma nova geração, homens e mulheres novos para novos tempos. Levanta novos João Batista. Levanta as novas Catarina de Sena, Teresa Dávila, Beata Helena Guerra, Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São Domingos Sábio. Levanta homens e mulheres para essa geração, para esse tempo. Candaria labaria labassore, candaria labaria, candaria labaria, eu quero ouvir só você agora. Ora em línguas, ora em línguas. Mais alto, isso.
Espírito Santo, vem. Vem sobre Minas, vem sobre o Brasil. Nós estamos aqui de comum acordo. O Senhor diz que onde 2 ou 3 pessoas se reunissem de comum acordo, que nada seria negado. Nós te pedimos uma manhã de avivamento nessa festa de Cristo Rei. Agora tira a mão da sua cabeça e coloca os braços lá em cima. Feche os seus olhos. Eu quero pedir sobre nós nesse dia um batismo de esperança. Feche os seus olhos. Você que tinha perdido a esperança, você que fala, acho que não tem jeito mesmo, acho que a família não tem jeito mesmo, comece a orar agora na liberdade. Na liberdade. Você que olha na internet, olha na TV e fala, não tem jeito mesmo. Não. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Ore. O Senhor hoje está enchendo você de esperança. Porque a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Ora mais. Esperança. Você que estava sem brilho, sem vontade, você que já tinha jogado a toalha dizendo, não tem jeito mesmo. Esperança. Vai aguentando firme, meu filho. Vai aguentando. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Que dia abençoado, que dia maravilhoso, e nós queremos isso, que o Espírito Santo inunde o nosso ser, ocupe espaço em todo lugar do nosso ser. Inunda meu ser plenamente, totalmente. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Vamos aplaudir agora tudo que Deus já realizou até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia.